Abra a tua Bíblia, Atos, capítulo 2. Os músicos comigo, por favor, porque eu acredito que a gente está cansado. Música animada, um fundo bem para ninguém dormir, por favor, de som, em nome de Jesus, nos ajuda. Som para a gente dormir eu não quero, quero um som que você também vai interagir com a palavra, porque é uma palavra de guerra, de transformação, é uma palavra de força, de fé, de ensinamento. Então nós temos que estar nessa pegada. Atos capítulo 2, versículo 42. Como eu disse, ministraríamos sobre o tema: o que a igreja primitiva tinha que a igreja atual não tem. Amém? O que a igreja primitiva tinha que a igreja atual não tem. Vamos ler? E eu vou contar até 3 e eu peço a tua ajuda. Nós vamos ler do versículo 42 até o versículo 47. 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículo de número 42. 1, 2, 3, comecem comigo. E perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43 de Atos capítulo 2. Em toda a alma havia e muitas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de... Glória a Deus. Pode colocar a sua Bíblia no banco. Amém. Por gentileza. Mais uma vez, eu quero que você estenda suas mãos para o céu, assim, numa oração, dizendo: Pai, fala comigo. Pai, fala comigo. Senhor, me orienta. A tua palavra é bússola. A tua palavra é direção. E eu quero receber a direção do Senhor para a minha vida, no nome de Jesus. Amém. Se assente, meus irmãos. Glória a Deus. Olhando para mim, queridos, para a gente desenrolar essa palavra de uma forma assim rápida e objetiva. O tema eu vou repetir para você: o que a igreja primitiva tinha que a igreja atual não tem. Nós separamos aqui, irmãos, 4 pilares. Primeiro, ela tinha testemunho pessoal. Ela tinha o quê? Segundo, ela tinha muita oração. A oração da igreja primitiva era oração constante. Era um povo que orava, era uma igreja que clamava. É o povo que começou buscando a Deus, orando a Deus, louvando a Deus e orando de uma forma constante. Não é que a igreja de hoje não ora, mas a igreja primitiva, ela tinha por costume orar. O terceiro pilar é a comunhão, mas a comunhão verdadeira. Diga comigo: comunhão verdadeira. E o quarto pilar é dons espirituais fluentes. Dons espirituais. Pense comigo, queridos. Há quanto tempo você não vê um batismo com o Espírito Santo? Fala a verdade. Há quanto tempo você não vê alguém interpretando os dons de línguas? Há quanto tempo você não vê a operação de maravilha dentro da igreja? São os dons espirituais. Há quanto tempo a igreja não vê, irmãos, coisas miraculosas, que são dons dados por Deus, que a igreja primitiva se movimentava de uma forma fluente. Agora, para nós abrirmos aqui numa introdução, para a gente falar do livro de Atos, rapidinho. O livro de Atos, irmãos, foi escrito por Lucas, o médico amado. Obviamente todo mundo sabe. Mas o que é muito interessante, que é Atos dos Apóstolos,
Mas o relato do livro de Atos fala muito mais de Pedro e de Paulo do que dos outros apóstolos. Então poderia ser Atos do Espírito. Essa carta foi escrita a Teófilo. Quem é Teófilo? Não sei, é um crente. Se você pegar no comecinho, ele está escrevendo, Lucas está escrevendo ao amado Teófilo, que poderia ser um crente, e a intenção era ensiná-lo de uma forma minuciosa a palavra de Deus acerca de Cristo Jesus. E ele vai relatando acerca de Jesus. Quais são os relatos? Ele relata no começo do livro que Jesus depois de ressuscitar, passou 40 dias aparecendo no meio das pessoas. Você imagina o que é isso, irmãos? Você vê ele na cruz, você vê ele naquele caminho do Gólgota, você vê, as pessoas viram, os seguidores viram ele sendo crucificado, viram ele sendo colocado naquele túmulo, e depois, num período de 40 dias, carne e viva, ministrando aquelas pessoas. É isso que Lucas está falando para aquelas pessoas no começo do livro de Atos. Jesus os ensinando, Jesus os ministrando, Jesus os abençoando, de tal maneira que no dia 40, irmãos, aqueles 120 que estavam buscando a Jesus, viram o Senhor subir, irmãos, viu o Senhor subir de carne e osso, subindo aos céus, a ponto de ficar olhando para cima, dizendo: cadê ele? Cadê ele? 2 anjos aparecem e diz: varões galileus, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará para vos buscar, ele vai voltar para nos. Então fique na dispensação, busque o Senhor, busque o seu poder, busque a sua virtude para fazer a diferença, porque esse é o seu papel na terra. E aqui, para a gente entender o que Deus colocara no nosso coração, a diferença daquelas duas igrejas, a primeira é o testemunho pessoal. Diga comigo: testemunho pessoal. Aquele povo não precisava pregar, porque a palavra não tinha sido ainda construída nem escrita. Aquele povo não chegava assim, diz o Senhor: eu vim aqui trazer uma palavra conforme está escrito no livro de Mateus e tal, não. Então, como aquele povo pregava com a vida. Aquele povo pregava sem palavras. Aquele povo pregava a transformação vivida. Aquele povo pregava sem precisar fazer uso da palavra, porque há um momento atrás eram ladrões, de repente libertos. Há um momento atrás eram viciados, de repente libertos. Há um momento atrás se prostituía, de repente não se prostitui mais. Então a própria vida testificava a transformação que eles viviam. Por isso, Atos 2:43, o texto que nós lemos, diz assim: em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Meus queridos, escutem isso, para a igreja, testemunho pessoal é isso, mudança de comportamento, abandono de antigos hábitos e adotar uma vida que reflete os ensinamentos de Cristo, com ações e atitudes que agradam a Deus. Irmãos, a igreja não precisa trazer nada de fora. A igreja não precisa viver nenhum costume do lado de fora, porque quando nós pensamos que abrimos as coisas para que o mundo de fora, eu digo costumes e vidas mundanas, adentre, a gente para de transformar o mundo. A transformação que o mundo precisa, Jesus derramou na igreja. Então a igreja não precisa ser uma porta que aceita qualquer tipo de situação. A gente não precisa fazer coisas, irmãos, para atrair as pessoas, porque quem atrai as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Eu sei, irmãos, que a terra clama um tempo de mudança. Escuta isso: os testemunhos individuais são os alicerces e a força da igreja que propaga o evangelho. É o seu testemunho pessoal.
é você sendo crente lá no trabalho, é você sendo crente lá na escola, é você sendo crente no meio dos vizinhos. O seu testemunho pessoal me faz, ou faz o mundo olhar para você e dizer: elas mudaram, eles mudaram. Quem fez isso em vocês? Quem fez isso em vós? Por que você está assim? Que brilho é esse? Você era descontrolada, você era pavio curto, você não levava desaforo para casa, você só vivia nas noites, nos botecos, você era uma pessoa estranha, você era um falido, você era difícil de lidar, mas agora você é um doce, você está manso, você está humilde, você está bem. Você agora quer ficar dentro de casa, você agora fica com a família. Antigamente você não comia com a sua família, não sentava em volta da mesa, não gostava de ficar em casa. O que aconteceu com você? Alguma coisa aconteceu. Tem pessoas, irmãos, que não querem admitir que é Jesus. Eu não sei, mas eu olho para você e eu vejo que aconteceu alguma coisa. Parece que você está melhor, parece que você está diferente. O que foi? Se você não falar nada, irmãos, as pessoas vão descobrir que é Jesus na sua vida. Jesus ainda transforma, e o nosso testemunho pessoal ainda transforma vidas. Escuta, quantos de nós éramos depressivos? Quantos de nós eram murmuradores? Quantos de nós ninguém queria ficar perto? Sabe por quê? Porque só contava coisas de ódio, de rancor, de raiva. De repente agora as pessoas sentam perto de você e você diz: não, nós vamos orar e essa situação vai mudar. Você vai ver, essa situação vai mudar. Mudou na minha vida, vai mudar na tua vida também. Testemunho pessoal. As pessoas estão caindo na pilha do mundo, está caindo na murmuração do mundo, está caindo na mesmice do mundo. Irmãos, e o que muda o mundo, obviamente é Cristo, mas o Cristo que eles querem ver, o Cristo que eles precisam ver, eles vão ver, sabe aonde? Bate no peito e diga: em mim, é em você. O Cristo que o mundo quer ver, irmãos, ele habita dentro de você. A mudança que o mundo precisa ver está dentro de você. E se você não levantar a tua cabeça, se você não parar de murmurar, se você não disser: eu tenho jeito e qualquer um que passa pela minha vida tem jeito também, o mundo vai olhar para você e não vai ver Jesus. Tem jeito, irmãos. O que aquela igreja tinha, irmãos? Testemunho pessoal. Aquela igreja era carregada de testemunho pessoal. E aí nos dias de hoje eu vejo crente que ainda fala palavrão, crente que quando aperta ele diz: o meu braço não é crente. Crente que diz assim: eu gosto de Jesus, mas olha, não mexe comigo, porque se mexer comigo, a chapa esquenta. O que é isso, irmãos? A Bíblia diz que Moisés era um homem violento, mas depois que ele teve um encontro com Deus, a mesma Bíblia diz que ele se transformou no homem mais manso que houve na terra. Chega de gritaria, chega de violência, chega de raiva, chega de ira, chega de ódio, chega de murmuração, chega de gritaria dentro daquela casa, chega de palavrão, chega de música mundana, chega, irmãos, de filmes que não levam você a nada, chega de séries que não vai levar você a lugar nenhum, porque tem alguém te vendo e dizendo: ué, ele não é crente, ué, ela não é crente. Como é que ela fala ainda isso? Como é que ele ainda vê isso? Como é que ele ainda é explosivo assim? Levanta a mão aí, irmãos, que o Senhor está aqui e está nos ensinando. É tempo de transformação e eu quero. Crente violento, irmãos, não é crente, porque a ovelha braba
não é ovelha, é bode. E você não é bode, você é manso. Olha para alguém e diga: você é manso. O testemunho pessoal, irmãos, escuta, é uma coluna, é um pilar da vida cristã, pois é uma forma de compartilhar as maravilhas que Deus faz na vida de alguém, irmãos. Ô irmãos, o seu testemunho pessoal é um pilar, é algo transformador, é algo lindo, que o mundo vai ver que Cristo está onde? Mais importante do que falar é o que? Viver. Diga para alguém aqui, diga para alguém, se preocupe mais em viver do que falar. Olha o versículo 43, só o comecinho, porque eu comecei nessa narrativa. Em toda a alma havia temor. Diga comigo assim: reverência, amor, respeito, apartar-se do mal. Isso é temor. Isso é. Agora, o temor gerava testemunho pessoal. O temor gerava testemunho, reverência, reverência, amor, respeito e apartar-se do mal. O temor que eu vivo gerava aos olhos do mundo testemunho. Diga para alguém assim: é tempo de se blindar. É tempo de andar no temor. Por quê? Porque quando eu olho para uma programação, o temor de Deus vai dizer assim: você não pode ver. Quando eu olho para um filme, aquele filme é tão interessante, vai sair tal, mas o temor que eu tenho a Deus vai dizer assim: você não pode ver. Mas todo mundo está vendo. Sabe aquelas palavras que tem na escola? Todo mundo está falando, todo mundo está fazendo. Sabe aquelas músicas que todo mundo está ouvindo? O temor de Deus vai fazer em minha vida eu não ouvir, eu não ver, eu não andar, eu não entrar. Isso gera em mim temor. E aqueles que estão do meu lado vai ver o meu testemunho pessoal. Diga comigo: testemunho pessoal. Quem precisa voltar a ter testemunho pessoal aqui, irmãos? Se um dia profetizaram na tua vida que você seria um Zé Ninguém, você é a imagem, levanta a mão, eu vou profetizar. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é influencer, irmãos. Vai por mim, não é aquela pessoa que está no YouTube, é você. Segundo pilar que tinha naquela igreja, irmãos, e que hoje tem faltado: oração constante. Diga comigo: oração constante. O versículo 42 diz que: e perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A Bíblia diz em Atos capítulo 1 versículo 14, Atos 1, 14, perseveravam unânimes na oração. Olhe para cá, 120 pessoas orando. Quantas? 120. Jesus, no seu 40 dias, no dia 40 que ele subiu, 40º, obrigado. Nesses 10 dias, a igreja, 120 pessoas, passaram a orar de uma forma unânime. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma palavra: ficai em Jerusalém, que do alto eu vou revestir vocês de poder. Ficai em Jerusalém, que do alto eu vou revestir vocês de poder. Poder para ser meus testemunhas. Veja bem, eles passaram 10 dias. No dia 50, o dia 50 é o dia de Pentecoste, festa da colheita. No dia da festa da colheita, Atos capítulo 2, 10 dias de oração,
120 unânimes em oração, em clamor, em oração, em clamor. O Senhor falou que ia nos revestir, o Senhor falou que ia mandar poder, o Senhor falou que ia nos revestir, o Senhor falou que ia mandar poder. 10 dias de oração, de repente um vento veemente entrou na casa, e a Bíblia diz que apareceu línguas repartidas de fogo, e aqueles 120 que estavam unânimes em oração, ficaram cheios do Espírito Santo, de tal maneira, irmãos, porque a festa da colheita é uma festa judaica. Algumas nações iam para lá para também comemorar essa festa. Agora imagina 120 pessoas tomadas pelo Espírito. Ela sai para a porta da igreja, dando glória, dando aleluia. Tinha nações ali, 13 ou 14 nações. Imagina o japonês ouvir comigo, só comigo, ouve alguém dando glória na língua dele. Imagina o árabe, ouve alguém dando glória e exaltando a Deus na língua dele. Aqueles 120 foram tomados, e eles, irmãos, de tal forma fizeram tanto barulho, que aquelas nações vieram para a porta da igreja, e quando chegaram na porta da igreja, disse: está todo mundo embriagado aqui, porque 9 horas da manhã, está essa bagunça, vocês dando glória em todo quanto é coisa, em todas as línguas. Aí Pedro se levanta para explicar: isso aqui não é vinho, isso aqui não é embriaguez, isso aqui é uma promessa que foi feita pelo profeta Joel. Aí todos eles conheciam, porque são conhecedores. Quando falou isso aqui é o cumprimento da profecia, irmãos, daquele dia. Levanta a mão, isso vai acontecer. 3.000 almas aceitaram lá o testemunho de Jesus. 3.000 almas, todos eram conhecedores. E aí eles viram o cumprimento da promessa. A igreja que ora, as promessas se cumprem. Atos 3, versículo 1, a Bíblia vai dizer que certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava indo ao templo para orar. Qual que foi o resultado? Tinha um homem que era colocado ali na porta daquele templo há 40 anos. Quantos anos? 40 anos pedindo esmola, 40 anos sendo colocado na porta do templo. Mas tinha alguém que orava, alguém que buscava o Senhor. Quem busca o Senhor nem sempre tem ouro, nem sempre tem prata. Mas eles disseram: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Oh, irmãos, aonde tem oração tem cura. Não tem cura hoje? Eu estou falando das questões de uma igreja que ora e de uma igreja que não ora. Alguém sendo colocado na porta da igreja, mas quando tem alguém que ora, não precisa nem entrar na igreja, a cura já chega do lado de... Está ruim para orar hoje, está difícil para orar hoje, está sem tempo para orar hoje, mas todos nós queremos um milagre. Todos nós queremos uma libertação, todos nós queremos uma porta, todos nós queremos uma bênção. Mas aquela igreja orava, e a igreja de hoje? Atos capítulo 4, versículo 31. Quando terminaram de fazer essas orações, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Escuta isso, irmãos, como isso aqui é interessante. Pedro e João foram presos porque curaram aquele homem. 40 anos ali. Aquele homem não podia entrar no templo. Aquele homem entra no templo e todo o povo vai para cima de Pedro e João. Pedro e João diz: não foi nós que fizemos isso, foi o nome daquele que vocês crucificaram. Ah, é? Então vai para a cadeia. Quando eles vão para a cadeia, não podiam ficar presos. Por quê? Porque todo o povo estava glorificando a Deus pelo milagre que eles viram. Então tiveram que soltar eles. E quando soltaram, com uma palavra: parem de falar no nome desse Jesus.
Ah não, eu não vou parar, porque carece a nós obedecer muito mais a Deus do que os homens. Então nós não vamos parar de falar. E eles trazem essa narrativa: Senhor, nós não vamos parar de falar, e enquanto eu estiver falando, o seu nome é poderoso para fazer milagre no meio das pessoas. Na oração, olha só, eles fizeram uma oração e disseram naquela oração: enquanto estivermos pregando, Senhor, vai curando, vai trazendo sinais no meio das pessoas. Aí a Bíblia diz que os umbrais das portas se moveram. Imagina, irmãos, um lugar se mexer, um terremoto pessoal, um terremoto que só eles viram. Pastor, o que você quer dizer? Quem ora tem experiências espirituais com Deus. Olhe para mim, há quanto tempo você não tem uma experiência particular com Deus? Já teve? Há quanto tempo não desce uma lágrima? Há quanto tempo, por exemplo, numa madrugada, você orando, só você e Deus, de repente um fogo desce naquele lugar, naquele quarto, você fica até com medo, não sabe o que está acontecendo. Há quanto tempo você não sente um arrepio nos seus braços? Há quanto tempo? Ou nunca teve? Quem ora tem experiências particulares, inexplicáveis. Diga para alguém assim: volte a orar. Você vai ter ainda uma experiência particular com Deus. Oh, glórias, irmãos. A Bíblia diz em Atos capítulo 6 versículo 4: assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Preste atenção, é um breve relato até do livro de Atos. Os apóstolos, eles não queriam mais ficar no trabalho cotidiano, como às vezes o pastor tem que ficar pegando areia, subindo aqui, fazendo um monte de coisa, cansado, e depois tem que pregar uma palavra boa. Eles falaram: não vai dar, não vai dar para mim fazer entrega, não vai dar para mim fazer um monte de coisa. Sabe por quê? O meu ministério é palavra e oração, palavra e oração. Então, eles escolheram alguns discípulos, chamados de diáconos, para ficar somente na oração e o que aconteceu com eles? Primeira coisa, intimidade. Diga comigo: intimidade. Quem tem coragem de se separar para Deus em oração e palavra, irmãos, ele vai ter intimidade com Deus que ninguém tem. Segunda coisa que aconteceu, a igreja primitiva começou a crescer. Por quê? Porque deram liberdade para os seus líderes ficar na oração e na palavra. Hoje o líder se orgulha de dizer assim: eu pego o trem lotado, vou trabalhar e volto, e eu fico até quase 7 horas da noite, e eu venho para a igreja correndo. O que esse líder pode entregar de bom para a igreja? A cabeça preocupada totalmente com trabalho, com dívida, com compra, com venda, com outras coisas. Não passou um tempo na oração. Aí isso é para os líderes. Agora, para que a igreja tenha presença de Deus e seja parecida com aquela igreja, ela precisa voltar a orar, porque a oração nos traz intimidade. A oração vai trazer para você intimidade. A oração não é peso, a oração não pode ser dificultosa, a oração não pode trazer isso para você. A igreja primitiva, ela comprava briga em oração. Você compra briga de que jeito? Olhe para mim, irmãos, eu estou falando de diferença. E nós vamos aprender. Por que ela comprava briga em oração? Porque a Bíblia vai dizer que prenderam Pedro, mas a igreja fazia contínua. Atos capítulo 12. Você está passando por um perrengue, você começa a espalhar para todo mundo o que você está passando, mas você sabe que tem que falar para alguém que pode resolver isso, e esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré, e você precisa denunciar essa situação em oração, mas você se esconde, você não tem coragem, você fica se comiserando, você acha que dizendo que não tem força, ele vai te ouvir, você acha que dizendo que não tem vontade de vir para a igreja, ele vai ficar com dó de você.
Você pensa que ficar no quartinho dizendo: pai, tu sabes que eu estou passando. Você acha que ele vai dizer: não, filhinho, eu sei, então eu estou te ajudando. Não, não adianta. Escuta, meus irmãos, não adianta querer ser o cuidadinho, não funciona com Deus. Não. A igreja fazia contínua. Pedro está preso, mas a igreja estava orando. A sua causa está amarrada, e você está como? A sua família está passando um processo difícil, e você está correndo da igreja. As portas se fecharam para você, e você não tem coragem de bater naquele que pode abrir essa porta para você em oração. Qual que é a diferença? Você está querendo comprar briga para você. Aquela igreja, ela colocava em quem podia vencer a briga. Eu vou apresentar para Deus essa causa. Eu vou colocar essa causa no joelho diante de Deus. E eu tenho certeza que eu não vou perder. Quem é que tem uma causa? Quem é que tem uma situação, irmãos? Eu sei que todos nós temos. Mas você está se escondendo ou você está se apresentando? Eu digo a você: se apresenta a Ele. Se apresenta a Ele. Volte a buscar a presença dEle, porque não tem porta fechada que Ele não abre, não tem situação difícil que Ele não mude. Não adianta se esconder. Olha os benefícios da oração. No natural, primeiro, nos aproxima de Deus. Repete aí. Nos aproxima de Deus. Segundo, acalma nosso coração e reduz o nosso estresse. Acalma o quê? Acredita, irmãos. Acredita, isso é benefício. Terceiro, recarrega as nossas forças, pois nos ligamos com Deus quando oramos. Sabe o que a gente está dizendo? Eu estou tão cansado que eu não tenho tempo para orar. Mas a oração é quem me recarrega. A oração é quem te reconecta com Deus. É a oração. Ah, mas eu não acho que é assim. Olha a tua vida como está. Quais são os benefícios? Tira a ansiedade, pois na oração você também desabafa. Ei, fica aqui comigo, olha para mim. Irmão, você já viu uma geração mais com problemas de síndromes e ansiedade como essa geração? Geração que tem medo do espelho. Geração que tem medo de sair na rua. Geração que tem medo de gente. Geração que tem medo de resolver coisas. Geração que só é forte atrás do computador. Que só é bom com o teclado na mão. Mas por quê? Porque não tem coragem de desabafar. Quando vai desabafar, vai procurar alguém que não tem direção de Deus. Por quê? Porque a gente sempre acaba soltando em quem não merece nos ouvir. A gente encontra um ouvido e fala. Não vai te ajudar. Não vai melhorar para você. Você quer melhorar? Pés do Senhor. Pés do Senhor. Nos pés do Senhor. É nos pés do Senhor. É nos pés do Senhor, irmãos, que você resolve coisa. Esse estresse tem que sair. Essa síndrome tem que te deixar. Você precisa voltar a orar e dizer: Deus, tem algo em mim que não é bom, e eu preciso da tua ajuda. Ele é remédio para a nossa alma. A oração é um remédio, irmãos. Um santo remédio. Por que aquela igreja, aquele povo avançava? Por que aquele povo apanhava e não parava? Por que aquele povo era colocado no Coliseu e não recuava? Por que aquele povo não tinha nada e parecia que tinha tanto? Por que aquele povo era tão rejeitado e era tão imponente? Por que aquele povo apanhava tanto, irmãos, e não desistia de nada? Por que nenhuma luta para aquele povo era grande demais? Por quê? Porque eles não se preocupavam com riqueza? Por que eles não estavam tão ansiosos com coisas como nós estamos?
porque aquele povo passava uma boa parte do tempo colocando, irmãos, as suas vaidades nos pés do Senhor em oração. Uma luta te derruba, um menear de cabeça te entristece, uma situação difícil acaba, arruína o seu dia, a sua semana, te paralisa. Uma palavra que você não gosta acaba com o seu humor. Que geração fraca que nós estamos nos tornando. Irmão, você vê a história de Paulo, só apanha, só é rejeitado, não tem glamour, não tem glamour. Você vê a história de Cristo, não tem glamour. Você vê a história de Pedro, não tem glamour. Irmãos, e você vê esses homens somente avançando, somente avançando. Se fecha uma porta aqui, vai abrir outra ali. Se eu passo uma dificuldade aqui, eu sei porque Deus quer me enviar para ali, eu vou fazer outra coisa ali, mas parar eu não vou, porque eu sei em quem tenho crido, e sei para que eu fui chamado. Eu sou um escolhido, eu me resolvo em oração com o meu Deus. Levanta um pouco a tua mão aí, para você tirar um pouco de estresse. Bora um pouquinho de glória para cima aí, dá um pouquinho de glória. Dá um pouquinho de glória para aquele que merece toda a honra e toda a glória. Nós não temos passado nada. Meu Deus, essa luta é pequena, esse problema é pequeno. É que você não está enxergando o tamanho do teu Deus. Mais tempo com Ele, mais presença dEle, mais tempo com Ele, mais força, mais tempo com Ele, mais fé, mais tempo com Ele, mais unção na presença dEle. Alabase, querebachai, elevando que ninguém vai calabas. Oh, glória! Só libera um pouquinho de glória, irmãos. Isso. Ele está trabalhando, isso mesmo. Segura a sua mão e dá glória. Deixa essa armadura de Deus entrar na tua vida. Oh, glória. Pega um pouquinho de coragem. Diga para alguém assim, volte a orar. Muitos dos seus problemas serão resolvidos quando você voltar a orar. E se você não resolver nada do lado de fora, bate no peito, você ficará resolvido do lado de dentro. Às vezes a gente quer solução externa, mas a solução é interna. Talvez Deus não move algumas coisas lá, Deus move alguma coisa cá. E é aqui que tem que ser movido, para que eu consiga chegar lá. Entende? Terceira situação que tinha naquela igreja, que nas igrejas de hoje, na igreja atual, quando eu digo igreja não é a nossa, eu digo igreja de hoje, a comunhão verdadeira. Diga comigo, comunhão verdadeira. A igreja primitiva tinha comunhão verdadeira. Olha o que a Bíblia diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na pronto, eu vou resumir isso aqui em um versículo. 1 de João capítulo 1 versículo 7. 1 de João é lá na frente. 1 de João é quase em Apocalipse, capítulo 1 versículo 7. Não é o Evangelho, é 1 de João. Diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Comunhão um com... E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o... Três coisas. Olhe para cá para você aprender. Depois eu mando para você o esboço aqui. Três coisas nesse texto, nesse versículo. Primeiro, se andarmos na luz como Ele na luz, presta atenção, você vai entender aqui, se nós andarmos na luz como Ele está andar na bênção, Ele está na bênção. Ando na luz, Ele está na luz. Ando na paz, que Ele também está na paz. Segundo, temos comunhão um com... Vê bem. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. Dá-se a entender que a falta de comunhão é por causa de pecado. Se eu não estou bem com alguém, com raiva, com ódio, eu não tenho comunhão. E a gente olha para o povo de Deus.
E a gente sabe que o povo de Deus tem rancores, problemas. E os problemas geralmente são assim, ó, não, tem não. Não. Tá com raiva, irmão? Eu? De jeito nenhum. Tem ódio no coração? Não. Tem problema com pessoas assim, família, igreja A, igreja B, irmão? Não tenho não. Não tenho. Agora, a Bíblia diz aqui, irmãos, quem anda na desobediência não consegue perdoar, e quem não perdoa não tem comunhão. Não tem comunhão. Aquela igreja, a igreja perseveravam unânimes todos os dias no templo e no partir do pão em casa. Mas um povo que tem comunhão com a própria família, independente do que a família é, a sua família é totalmente crente, a tua família, ela professa a tua fé totalmente, mas a Bíblia diz que a gente tem que ter o quê? Comunhão. Nós temos que estar unidos, nós temos que ter comunhão, não com o pecado, não com as coisas que não são divinas, mas se eu não tiver comunhão, nem perdão, irmãos, a bênção de Deus não está na nossa vida. E aquela igreja, ela perseverava, aquela igreja caminhava junto, aquela igreja tinha uma só visão, aquela igreja tinha comunhão. E a igreja de hoje, muitas pessoas têm ódio e rancor no coração, por isso que não tem milagre, por isso que não tem batismo do Espírito Santo, por isso que não tem cura, por isso que não tem dons espirituais fluindo na igreja, por isso que nada entra. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus são espirituais, mas se tem alguém que está no bloqueio da falta de comunhão, não entende a palavra. É culto de ensino, irmão. Irmãos, porque você vai sair confrontado, você vai entender que você tem que mudar, irmãos, tem que mudar, tem que praticar o amor. Você tem que começar a orar, dizendo: Deus, me ajuda a perdoar, Pai. Eu sei que é difícil, eu sei que é duro, eu sei que a punhalada foi forte, mas a pessoa está vivendo, escuta, a pessoa está vivendo, a pessoa está progredindo, a pessoa está bem, só que ela não sai da tua mente, e ela já está voando por aí, ela nem sabe que você existe, mas você leva ela para a cama toda noite, aqui ó, se eu pego, porque que está bem, porque que nem mandou um oi, que vontade de pegar, libera essa pessoa, irmão. Eu digo a você, libera ela da sua mente, libera do seu coração. Isso está te fazendo mal, isso está te trazendo rancores, isso está te fazendo ser alguém amargurado. Libera isso, porque a Bíblia diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Chega de andar na escuridão. Aquela igreja era uma igreja que liberava pessoas. Por quê? Eu quero ter paz, eu quero andar em paz, eu quero dormir em paz. Irmão, não fecha teu coração, não bloqueia o teu coração. Estou dizendo, irmãos, é o Senhor falando conosco. Não bloqueie o teu coração, não bloqueie o teu coração. A Bíblia diz no Salmo 133, o tão conhecido: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, e que desce até sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que é esses salmos? Aonde tem comunhão,
Vou tirar o óculos, porque ele embaça aqui, eu esquento. Aonde tem comunhão, escute. Olhe para mim aqui que eu vou dizer para você. Aonde tem comunhão, tem presença de Deus. Difícil, né? Aonde tem comunhão, Deus, é diferente. Aonde tem comunhão, Deus, é agradável. Por isso, o Salmo 133 diz que é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba e até as orlas dos vestidos de Arão. Tá ruim, né? Como é que você vai sentir a presença de Deus sem comunhão? Como é que o óleo vai descer? Sabe que eu fico preocupado, irmãos? Porque tem gente que não se preocupa. Irmãos, como é que vai ter o orvalho descendo sobre a sua vida, sobre a tua tenda, sobre a tua casa? O orvalho que desce é numa totalidade, ele abrange, é dali que vem a bênção para a tua vida. Mas o primeiro processo é a união. Às vezes a gente vive em casa separada, a gente vive brigado, quintal numa contenda, não tem presença e nem tem bênção. Só que a gente se acostumou. Diga para alguém, não se acostuma não. Não é eles, fala, não é eles. Levanta o dedo aí. Tem coragem, olha para essa pessoa e diz, é com você. Não tem nada a ver com eles. Não. Eles não vão sair do quintal. Eles não vão mudar de rua. Nem vai sair da tua vida. Quem tem que mudar? Quem tem que mudar? Quem tem coragem de levantar a mão para o céu e dizer, sou eu? É você. Você é a luz daquele quintal, irmão. Você é o diferencial naquela rua. Você é a bênção naquela casa. Não é eles que têm que sair. Quem tem que sair é o diabo. Se você tiver paz, o demônio sai daquela rua, sai daquele quintal, porque a presença de Deus chega na comunhão. A presença vem da comunhão. Oh, glórias. Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Levanta a mão um pouquinho aí. Vamos subir um pouquinho de nível aí. A presença de Deus vem na comunhão. Aquela igreja tinha presença. Então aquela igreja orava. A igreja que orava viu sinais, tinha experiências com Deus. Sabe essas coisas que a gente fala assim, hoje tudo é natural, né? Hoje nós apelamos para a ciência, para a psicologia, para tantas outras coisas, para a explicação, para os coaches. Aquele povo viu o céu aberto, irmãos. Aquele povo, Paulo cansou de dizer, eu não sei se na carne ou fora da carne, eu sei que um homem foi levado até o terceiro e quarto céu, terceiro céu, e viu coisas lá que é inefável dizer aos homens. E aí na igreja de hoje a gente vê assim, mentira, não, ele não foi levado ao terceiro céu, ele não teve revelação, é coisa da cabeça dele. Homens que abdicavam da própria vida para buscar a Deus, sabiam quem era, entenderam o chamado,
não ficaram em cima do muro, fizeram questão, sabe de quê? De quando receberam o Evangelho, fechar as brechas. Eu preciso pedir perdão, eu preciso reconciliar aqui, eu preciso pagar aqui, eu preciso arrumar o meu testemunho aqui, eu preciso falar com quem eu não falava, eu preciso avisar: ei, você me perdoa? E a pessoa vai dizer: por que eu vou te perdoar? Porque agora eu sou crente. Oh glória! E eu não posso ter raiva e nem ódio de ninguém. Jesus entrou na minha vida. Meu Deus, só um pouquinho de glória para Ele. Oh glória! Alabá! Erabacore, bacomo, becaba na séria. Olabá, subitebá. A situação que aquela igreja tinha, que essa igreja não tem, que a igreja de hoje não tem: dons, espírito, dons. 2:43, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sabe por que a manifestação dos dons era comum entre eles? Porque eu já falei aqui, porque eles tinham temor. Diga comigo: temor. O temor a Deus era natural na vida deles, porque a oração era constante, porque a comunhão era praticada e vivida entre eles. Resultado: os dons fluíam naturalmente. A gente não vai entrar mais. A igreja que tem temor, a igreja que tem oração, a igreja que tem comunhão, ela atrai milagre, ela atrai sinais, ela atrai os dons, e a igreja se movimenta nos dons. O povo que vem não é diferente do povo que vinha. Todos os que chegam aqui maduro, sabe como é que chega? Doente, quebrado, separado, enfermos na alma. Todos os que vêm com problemas de família, deixados, abandonados, muitos sem pai, sem mãe, criados pela bondade de Deus. Então vem acostumado com a vida amargurada. Mas diga para alguém assim: você mudou. Você recebeu o Pai, você recebeu o Filho, e você recebeu o Espírito Santo. Hoje você sabe que você não é órfão. Hoje Ele te mostra que você pode dizer: Abba, Pai, eu tenho um Pai, eu tenho um Pai, eu tenho um Pai, eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor, eu tenho um Salvador. Eu não estou só. Então os dons podem já se movimentar na tua vida. Fica de pé, irmão. Fica de pé. Pega na mão de alguém aí, nós vamos orar. É culto de ensino, você sabe disso. Eu fico repetindo as coisas. Isso é uma bênção, irmãos. Nós pegamos em 4 tópicos: testemunho pessoal, oração, comunhão e dons espirituais. A diferença entre as duas igrejas. Então, se a gente voltar a fazer isso, se a gente voltar a pedir perdão, sabe? Se a gente voltar a reconhecer quem nós somos, se a gente voltar a orar, olhe para cá, orar, irmãos, orar é uma mecânica, não é fácil. Você não precisa: mas eu não tenho propósito, eu não tenho motivos, eu não tenho assim, eu tenho que ter um foco para orar, eu tenho que ter alguma coisa escrita para... Irmãos, entra na presença de Deus. Fala: Senhor, eu cheguei, Pai, eu estou todo arrebentado, eu sei nem falar, eu estou aqui todo estressadão, Senhor. Se joga na cama, debaixo da cama, entra dentro do guarda-roupa, irmão, e fala: olha, hoje eu não estou legal, Jesus, eu estou
estou sem palavras, eu não sei, mas alguma coisa tem que mudar em mim. Eu estou triste, estou nervoso, estou chateado, estou irritado, eu não estou bem na minha casa, não estou bem com a minha família, não está certo, não está certo, não está certo. Eu estou tão nervoso, eu estou olhando as pessoas de olho assim, ó, eu não estou legal. Fala para ele. É oração, irmãos. Eu vim para me resolver, Jesus. Eu estou trazendo as minhas mazelas aqui. Esse homem ruim que está dentro de mim está querendo reinar, mas eu passei já o trono da minha vida para o Senhor. Deus, não deixa não, não deixa não, não deixa não, não deixa não, Senhor. Eu estou querendo me esfriar, sair da igreja, eu estou querendo retroceder. Senhor, eu sei que isso não é certo. É oração. Tem um homem aqui dentro de mim querendo voltar à tona, Senhor, e eu quero crucificar ele. Irmão, mata ele. Se a igreja orar, irmão, pedir perdão, andar em comunhão, irmãos, meu Deus do céu, sabe o que vai acontecer aqui? Vai entrar pessoas de cadeira de roda e vai sair empurrando a cadeira de roda. Vai entrar pessoas com câncer e vai vomitar o câncer aqui no pé desse altar. Vai entrar pessoas com vício e ao pisar o pé aqui dentro, o vício vai cair por terra. É a igreja, irmãos. Deixa essa armadura de Deus cair na tua vida, entrar no teu corpo. Vai dando glória, só um pouquinho aí. Deixa essa mágoa sair. Deixa Jesus trocar esse ódio. Deixa Jesus trocar essa raiva. Deixa Jesus trocar essa mágoa. Coloca esse ódio nos pés da cruz. Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Levanta uma mão para o céu assim, irmãos. Fala para o Senhor, irmãos, eu entrego as minhas raivas, as minhas decepções, as minhas iras, o meu nervosismo, os meus bloqueios, os meus medos. Eu entrego os meus pecados escondidos, as minhas fraquezas, nos pés da tua cruz. Senhor, eu confesso que preciso de ajuda. Por favor, me socorre. Eu quero ser diferente. Eu quero receber tudo aquilo que foi ministrado. Põe a mão na sua cabeça agora. Tudo aquilo que foi ministrado sobre a minha vida, em nome de Jesus, eu recebo transformação no corpo, na alma e no espírito. Olho fechado. Eles vão louvar um pouquinho, você vai dar glória, porque assim a palavra tem poder, irmãos. Você vai dar glória, e quando você começar a dar glória, tudo aquilo que é mazela, tudo aquilo que é ruim, vai ser trocado, irmãos, vai ser trocado. Você vai sair daqui diferente. Sacalabás, Erebacalabás, Alabada correba xeribe calabás. Isso é para todos. Vai, irmãos, deixa isso acontecer naturalmente. Deixa esse ódio sair, deixa essa raiva sair, deixa essa decepção sair. Deus, estive, Badoquidas, Indigo, Rodô, Badas, Erebão, Tchuki, Decas, Erebarô, Badarabás, Iricalabás. Meu Deus, meu Deus, meu Deus.
ensinando-nos a ser diferentes. Que Deus te abençoe, meu querido.